Que bem, galera. Professor Giba aqui, passando de novo na área, e sejam bem-vindos ao meu canal Vai Cair no Vestibular. E hoje eu venho com um tema muito procurado, muito comentado nos últimos dias, que é o nazifascismo, né? A ascensão dos regimes do nazismo e no fascismo na Europa na década de 20 e 30. Então, só para a gente se pautar aqui no início, é importante falar para vocês que o nazismo e o fascismo surgiu de um mundo em crise, tá? Se nós olharmos ali a década de 20 até o final da década de 20, o capitalismo, aquilo que nós chamamos de liberalismo econômico, entrará em crise. Nós teremos nos Estados Unidos a crise de 1929 e isso joga o mundo numa crise econômica sem precedentes, né? Então, só nos Estados Unidos nós teremos aproximadamente 14 milhões de pessoas desempregadas, isso sem contar os reflexos, além da crise econômica, os reflexos da Primeira Guerra Mundial que ainda se abatiam sobre a Europa, principalmente sobre a Alemanha da República de Weimar. E, bem, um Estado, você tem uma situação muito complicada para os alemães na década de 20, um Estado endividado por conta das chamadas dívidas de guerra. Você tem uma situação em que a população ela vive uma hiperinflação, uma superinflação. Alguns comentam que para comprar 1 quilo de batata na Alemanha você precisava levar um carrinho de mão de marcos alemães. Um pão na Alemanha chegou a custar 150 bilhões de marcos, porque uma das saídas do Estado foi emitir papel moeda para poder atenuar os efeitos da crise, mas com o passar do tempo isso acabou servindo ainda de combustível para que a crise aumentasse. A inflação consumia os salários da população do povo alemão. Bom, e é nesse contexto da década de 20 que nós teremos a ascensão de um grupo que começa numa cervejaria em Munique, chamado SA, Forças de Assalto, e esse grupo vai crescendo através do seu discurso. Um discurso que encontra várias características antissemitista, anticomunista, antiliberal, e foi através desse discurso sempre que a culpa é do outro, nunca admitiram, por exemplo, a culpa pelas consequências da Primeira Guerra Mundial, e esse grupo era formado por Röhm, formado por Himmler e um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, um austríaco chamado Adolf Hitler, que também fazia grandes discursos e foi atraindo a atenção de muitas pessoas naquele contexto em Munique, atraindo a atenção de uma burguesia alemã, e, consequentemente, as suas ideias começaram a se disseminar ao ponto em que ele acredita ali por volta de 1923 que ele pode dar um golpe de Estado juntamente com seus parceiros da SA. Esse golpe ele foi frustrado, eles tentaram invadir o Palácio do Governo e eles foram rechaçados, combatidos, alguns morreram e Adolf Hitler foi preso. Então ele passou uma temporada na cadeia entre 1923 e 1924 e foi nesse período que ele escreveu a sua principal obra, Mein Kampf. Bem, chegamos aqui então numa figura importante do nacionalsocialismo, Adolf Hitler. E aí você pergunta, quem foi esse cara, né? Aí a gente vai voltar um pouquinho na história do Hitler, da história do Adolf, quando ainda ele vivia na Áustria. Quando jovem, até os seus 18 anos, Hitler não queria ser soldado, ele não queria ser militar, ele queria ser pintor. Admirava a arte, a cultura,
e o seu principal ídolo era Wagner, o compositor Wagner, que por coincidência aí, né, ou não, era antissemita, e falava de uma purificação do povo ariano, falava de uma limpeza dos arianos, dos alemães. Ele resgatava, através da sua composição romântica, as ideias, a história do povo germânico. E esse compositor era o principal ídolo. O Hitler se inspirava muito nele, principalmente na sua composição Valquírias. E Hitler, então, com essa inspiração, ele tentou ser pintor. Ele começou a pintar vários quadros. Ele era um apaixonado pela arte clássica e tentou até mesmo uma vaga na Escola de Artes de Viena. A Escola de Artes de Viena, que era controlada por judeus, que era administrada por judeus. Hitler não foi aceito. As suas obras não foram aceitas pelo comitê da Escola de Belas Artes de Viena, e frustrado, então, Hitler vai fazer o quê? Vai prestar o serviço militar. Vai ter uma participação importante na Primeira Guerra Mundial. Hitler, durante a Primeira Guerra, ele foi o quê? Ele foi mensageiro. A incumbência dele era de levar as mensagens de uma trincheira a outra. Lembrando que nesse contexto de Primeira Guerra, os que mais eram vitimados, os que mais morriam nas trincheiras, eram os mensageiros. Há uma história de um soldado inglês que no fronte, durante a campanha, viu Adolf Hitler saindo de uma trincheira, porque a trincheira onde ele estava foi atacada com gás mostarda. Então Hitler ele saiu desnorteado, sem saber para onde ia, desarmado, e esse soldado inglês então ele chegou a fazer uma mira no Hitler. Ele ia atirar, mas quando ele percebeu que Adolf Hitler estava desarmado, ele desistiu de atirar. Bom, se isso é verdade ou não, se discute ainda, mas o fato é que Hitler ele sai da Primeira Guerra mudado, transformado e disposto a construir uma nova Alemanha a qualquer custo. E para isso, queridos, eu não vou me alongar muito nessa história, mas só para a gente resumir, depois, voltando o seu período em que ele foi preso, o período em que Hitler foi preso, quando ele sai da cadeia em 1924, ocorre ali a fundação do NDSAP, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Não confundam. Isso não é um isso não é um socialismo bolchevique, não é um socialismo marxista, mas é um nacional-socialismo. E no nacional-socialismo nós temos a ideia do quê? Nós temos a ideia do quê? Nós temos a ideia da centralização de um povo, na valorização da raça, no antissemitismo, na xenofobia, no combate a tudo aquilo que pode ameaçar a pureza do povo alemão. E é nesse contexto, então, a partir de 1924, com a fundação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, esse partido, então, ele vai encontrando um lugar na República de Weimar, ele vai encontrando um lugar no Reichstag, no parlamento alemão, ao ponto em que esse partido ele obtém praticamente a maioria, disputando ali com o Partido Socialista em 1930, 1931. Diante dessa maioria partidária dos nacionais socialistas, Hitler, então, ele tenta mais uma vez, pela via democrática, ele vai se candidata à presidência da Alemanha e perde para Hindenburg, um ex-general que tinha lutado a Primeira Guerra Mundial e que vence as eleições. No entanto, queridos, pelo viés democrático, o nacional-socialismo obteve maioria dentro do Reichstag e tinha direito, então, de escolher o chanceler. O chanceler equivale ao primeiro-ministro. E pela maioria, então, o partido nazista escolhe Adolf Hitler como chanceler da Alemanha. Estava
foi aberto aí então a caixinha de Pandora. Nós vamos ver que de 1932 a 1933 ocorreu uma ascensão, um crescimento muito rápido do nacionalsocialismo e uma propaganda de massa contra aqueles que poderiam representar uma ameaça ao povo alemão, principalmente judeus. Meus queridos, em 1933, com a morte de Hindenburg, Hitler, ele unifica os cargos de presidente e chanceler e torna-se então o Führer, o líder, o guia do povo alemão. Algo semelhante que tinha feito Benito Mussolini na Itália em 1922, após a marcha sobre Roma. Bem, começa então agora um dos períodos mais tensos e terríveis da história mundial. A ascensão do fascismo na Itália e agora a ascensão do nazismo na década de 30 da Alemanha, ocorre no meio desse invólucro, ocorre no meio dessa crise econômica, política e social. E o nazismo então passou a ser considerado um elemento que poderia resolver todos os problemas da população da Alemanha, ao ponto que já como Führer, Hitler fazia campanhas diretas contra os judeus, principalmente através do apoio do seu principal secretário, pessoa influente no partido nazista, secretário de propaganda do Führer, Joseph Goebbels. Goebbels, sabendo das pretensões do seu Führer, do seu líder, Hitler, adota uma política baseada na informação, na mídia, na divulgação de uma propaganda nazista que vai se pautar na ideia de limpeza, higienização. Então vocês podem ver que tudo no nazismo é o que? É muito limpo. Hitler ele tinha uma fixação pela limpeza, pela higienização. Limpar, purificar era necessário para construir a raça ariana. Criou-se o quê? Um estereótipo de arte, um estereótipo de propaganda, um estereótipo de mídia, aonde nós vamos ter um modelo alemão, um modelo ariano, e todos aqueles que estavam fora desse padrão deveriam ser eliminados. Bom, se você fosse na Alemanha nazista, naquele período, na década de 30, a propaganda, os filmes retratariam o quê? Retratariam a figura de um judeu como o vilão e retrataria o alemão, o ariano, como o herói. Queridos, não é à toa que a medicina ela evolui, ela se desenvolve muito nesse período, porque a ideia de se combater as pragas, as doenças, eram necessárias para a saúde do povo. Da mesma forma, combater aqueles que tinham deficiências, eliminar aqueles que eram inferiores, era necessário também para a saúde e a pureza e a higienização da Alemanha. Dessa forma, então, meus queridos, as propagandas que ocorriam procuravam demonstrar ratos. Então, quando você vê um rato dentro dessa propaganda, ele faz uma alusão ao judeu. A barata, um inseto, um mosquito. E como você combate esses animais, esses insetos, o rato? Como que você combate principalmente os insetos? É isso mesmo, com gás, né? Então, a indústria química da Alemanha, ela começa a desenvolver inseticidas, produtos contra insetos, que mais tarde serão usados também contra judeus e contra ciganos.
Queridos, é dentro dessa prática da propaganda, da arte, da exaltação ao alemão perfeito, que em 1935 Hitler adota uma das leis mais segregacionistas da história, as leis de Nuremberg. Nessas leis de Nuremberg, judeus foram condenados a serem excluídos da população, né? Então, os judeus eles foram confinados em guetos. A partir em 1937 já começa essa retirada para os guetos. Então você vai ter um combate, esses judeus sendo levados aí para os guetos. Você tem uma identificação do judeu, ele vai receber uma identificação com a estrela de Davi. O Testemunho de Jeová recebia uma identificação com um triângulo roxo. Ciganos também passaram a ser identificados e começa então essa separação, essa segregação, essa pureza, essa higienização social, né? E isso tudo é patrocinado, propagandeado pelo Estado nazista. Bom, e o cinema ele vai desempenhar um papel muito importante. Uma arte, o cinema ele desempenha a função de uma arte unificadora, uma arte de união, uma arte que vai unir a população da Alemanha, que vai unir os germânicos contra aquilo que é considerado a praga do judeu, a praga do cigano. Muitos chamavam os judeus de ratos, insetos, que precisavam ser eliminados de qualquer forma. E meus queridos, em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, né? Então não vou me alongar muito aqui, mas só para a gente encurtar essa história, em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, mas já existia a pretensão sempre de eliminar aquelas pessoas que não poderiam contribuir para a construção do Terceiro Reich, do Terceiro Império Alemão. Primeiro eles começam com os deficientes físicos da própria Alemanha, tá? Eles serão enviados para campos de eutanásia. Pessoas deficientes, físicos ou mentais, eram levados para esse campo. Num prenúncio já do Holocausto, né? Não só judeus, mas até mesmo os próprios alemães com deficiência eram levados para esses campos de eutanásia. Mais tarde, um dos médicos de Hitler, né? Ele tem a ideia de colocar esses elementos indesejados dentro de furgões, e esses furgões então eram fechados, eles canalizavam gás venenoso dentro do furgão e eles eliminavam dezenas de pessoas dentro desses furgões, né? Mais tarde, o próprio Führer e Himmler autorizou a ideia dos campos de extermínio. Em 1942, o Estado nazista consente no extermínio não só dos deficientes físicos, mas também de judeus, que serão levados para campos de concentração e lá eles serão separados, eles serão analisados, haverá um laudo médico que vai atestar aqueles que ainda serviam para o trabalho escravo e aqueles que deveriam ser eliminados. Então, idosos e crianças foram os primeiros a serem eliminados, né? Dentro de uma prática conhecida como solução final. A ideia de que, a partir de 1942, quando o Reich começa a ter um revés na guerra, começa a perder a Segunda Guerra Mundial, quanto mais soldados alemães na frente de batalha morriam, mais os alemães exterminavam pessoas dentro da Alemanha ou dentro até mesmo dos países conquistados, como a Polônia, no campo de concentração de Auschwitz. O resultado, meus queridos, foram mais de 11 milhões de pessoas exterminadas em campos de extermínio, além de 6 milhões de judeus, né, que foram também eliminados nos países circunvizinhos pelo nazismo. E em 1944, quando os soviéticos começam a retomar a Polônia, a região de Auschwitz, Neblinka, Sobibor,
eles começam a observar esses campos de concentração e eles começam, então, os soviéticos, a relatar ao mundo as atrocidades cometidas contra seres humanos dentro desses campos de concentração. Hitler sabia o seguinte: Hitler, ele, em 1945, em março de 1945, março, abril, ele sabia que ele ia perder a guerra. Mas ele tinha deixado uma série de obras arquitetônicas, projetos, não obras, né, mas projetos arquitetônicos como a Nova Paris, como a Nova Berlim, inspirados nos valores clássicos. Inclusive Albert Speer foi o seu arquiteto, e eram em momentos de crise. Hitler sabia disso. Hitler sabia que poderia perder a guerra, mas antes de cometer suicídio, Hitler confidenciou a soldados próximos a ele que a semente estava plantada. Mesmo naquele momento, os alemães não vencendo a Segunda Guerra Mundial, a semente do nacionalsocialismo estava plantada na sociedade. E em algum momento da história, ela floresceria novamente. Meus queridos, vou encerrar aqui esse vídeo como uma reflexão. Sem intolerância. Muitas vezes, o ódio, a raiva, a intolerância, o segregacionismo pode florescer. E quando ele floresce, ele é irracional. Então, façamos essa reflexão. Porque os historiadores, uma das características dos historiadores é visitar o passado para entender o presente e projetar o futuro. E que possamos projetar um futuro sem diferença, sem segregação, que possamos projetar um futuro melhor, de igualdade, de fraternidade, de união, de respeito a todas as raças, comportamentos e filosofias. Beijo do Giba, um abraço e tudo de bom para vocês.